Ora vivam, não sei se já repararam, mas o final dos anos 50 foi tão profícuo em musicais de sucesso que já é o terceiro de 1957 de que vamos falar. Por alguma razão se continua a chamar aos anos 50 a era de ouro da Broadway. Vamos lá então falar do musical The Music Man. The Music Man é um musical com argumento, música e letra de Meredith Willson, baseado numa história da mesma e de Franklin Lassie. Em 1957, o espetáculo tornou-se um sucesso na Broadway, ganhando 5 prémios Tony, incluindo o melhor musical, e concorrendo a 1.375 apresentações. O álbum do elenco ganhou o primeiro prémio Grammy de melhor álbum de teatro musical e passou 245 semanas nas paradas da Billboard. O sucesso do programa levou a revivals da Broadway e West End, uma popular adaptação cinematográfica em 1962 e uma adaptação televisiva em 2003. The Music Man é frequentemente produzido por companhias de teatro profissional e amador e é uma escolha popular para produções de ensino médio e de faculdades ligadas ao teatro musical. A história diz respeito ao vigarista Harold Hill, que se apresenta como organizador e líder de uma banda de meninos e vende instrumentos e uniformes da banda para os ingênuos moradores do Médio Oeste, prometendo treinar os membros da nova banda. Harold não é músico e planeia fugir da cidade sem dar aulas de música, depois de receber o dinheiro. A bibliotecária e a professora de piano Marian consegue perceber a falcatrua, mas quando Harold ajuda o seu irmão mais novo a superar o seu receio e constrangimento social, Marian começa a se apaixonar por ele. Ele resolve correr o risco de ser apanhado para conquistar o coração dela. A produção deste musical foi extremamente complicada. Depois de anos de desenvolvimento, uma mudança de produtores, quase 40 músicas, 22 foram cortadas, e mais de 40 rascunhos, a produção original da Broadway foi produzida por Kermit Bloomgarden, dirigida por Morton DaCosta e coreografada por Rona White. The Music Man estreou em 19 de dezembro de 1957 no Majestic Theatre. Esteve em palco no Majestic por quase 3 anos antes de se transferir para o Broadway Theatre e completar a sua performance de 1.375 representações em 15 de abril de 1961. O elenco original incluiu Robert Preston, que repetiu o seu papel na adaptação cinematográfica de 1962 como Harold Hill, Barbara Koch como Marian, Eddie Hodges como Winthrop, Bert Kelton como a Sra. Poirot, Iggy Wolfington como Marcellus Washburn e David Burns como Prefeito Chin. Howard Bay desenhou os cenários. Don Walker orquestrou a partitura. O musical ganhou 5 Tony Awards, incluindo o melhor musical, vencendo no mesmo ano em que West Side Story foi indicado aos prémios Tony. Preston, Cook e Burns também venceram. Liza Redfield tornou-se a primeira mulher a ser maestrina em tempo integral de uma orquestra nos Poços da Broadway, quando assumiu o papel de diretora musical para o último ano de apresentações da produção original, a partir de maio de 1960. A longa turnê americana começou em 1958 com Forrest Tucker como Will e John Weldon como Marian. Também o álbum do elenco ganhou o primeiro Grammy de melhor álbum de teatro musical e passou 245 semanas nos tops da Billboard nos Estados Unidos da América. Desse álbum, vamos escutar um tema de The Music Man, do Wells Fargo Wagon. Nós já voltamos. Oh, the Wells Fargo wagon is a coming down the street. Oh, please let it be for me. Oh, the Wells Fargo wagon is a coming down the street. I wish I knew what it could be. I got a box of maple sugar on my birthday. In March I got a gray Mackinac.
And once I got some grapefruit from Tampa. Reports in me a bathtub and a cross-cut saw. Oh, the Wells Fargo wagon is a coming down. Is it a prepaid surprise or COD? They could be curtains or dishes or a double boiler. It could be. Yes, it could be. Yes, you're right. It surely could be. Something special. Something very, very special now. Just for me. Oh, the Wells Fargo wagon is a coming down the street. Oh, don't let it pass my door. Oh, the Wells Fargo wagon is a coming down the street. I wish I knew what he was coming for. From Seattle last September. And I expect a new rocking chair. I hope I get my raises from Fresno. The DARS sent a cannon for the courthouse fair. Men, you will each receive individual instruction in due course, but in the meantime, stay off the streets. Get acquainted with your instruments, and think about the minuet in G. La-di-da-di-da-di-da-di-da, la-di-da, la-di-da. Estamos de volta. O sucesso do musical The Music Man levou a revivals na Broadway e no West End e uma popular adaptação cinematográfica de 1962 e ainda um filme de 2003 numa adaptação televisiva. Uma reposição deste musical obteve grande sucesso em 2022. Esse revival da Broadway começou as pré-estreias em 20 de dezembro de 2021 e estreou em 10 de fevereiro de 2022 no Winter Garden Theatre. A produção apresentou Hugh Jackman como Harold e Sutton Foster como Marian. Foi produzido por Kate Horton, Barry Diller, Evan McGill e David Geffen e dirigido por Jerry Zaks com coreografia de Warren Carlyle. A produção estava programada para ser inaugurada em 2020, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Foi suspenso de 28 de dezembro de 2021 até 5 de janeiro de 2022, depois que Hugh Jackman testou positivo para a Covid-19. A produção foi encerrada em 15 de janeiro de 2023. Esta produção foi um sucesso nas bilheteiras, arrecadando 3,5 milhões de dólares em vendas de bilhetes durante a semana de 22 de março de 2022, mais do que qualquer show desde o início da pandemia. A reação crítica foi mista. Do lado negativo, Jess Green, do The New York Times, declarou o renascimento plano e antiquado. Criticou o desempenho inteligente, mas estranhamente interior de Hugh Jackman e sentiu que a performance espirituosa e frontal de Sutton Foster foi comprometida pela sua apresentação equivocada. Johnny Olesinski, do New York Post, descreveu a produção como deixar para baixo, escrevendo: algumas vezes o show é sombrio e mal-humorado, determinado a não se divertir, muito como uma história sobre um vigarista que vence no final, apesar dos seus erros. Em outros é dolorosamente brega. Frank Sheik, do Hollywood Reporter, deu à produção uma crítica morna, chamando Hugh Jackman nem grande cantor, nem grande dançarino particularmente realizado, e comentando que a voz de Foster não tem a beleza cristalina de antecessores como Barbara Cook ou Shirley Jones, e muitas das músicas não são realmente adequadas para ela. Ele concluiu, no entanto, que o show, ironicamente, parece urgentemente oportuno. Do lado positivo, na revista Variety, Marilyn Ignacio
deu à produção uma crítica elogiando todas as performances, direção e projetos e chamando-a de Vintage Broadway, mas jovial em grande e glorioso estilo. Foi nomeado para 6 Tony Awards, incluindo o melhor revival do musical, mas não ganhou nenhum. Um prémio especial de Teatro Mundial de Outstanding Ensemble foi concedido aos 21 membros do elenco, sendo a primeira vez que este prémio foi concedido a um musical da Broadway. Uma gravação oficial do elenco foi lançada em 23 de setembro de 2022. No outono de 2022, esta gravação arrecadou fundos para a Broadway Cares Equity Fights. The Music Man quebrou o recorde de arrecadação de fundos do Red Bucket, arrecadando $2.612 para essa instituição de caridade. O musical The Music Man passa-se na cidade fictícia de River City, Iowa, em 1912. A cidade está em grande parte no local de nascimento de Meredith Willson, Mason City, Iowa, e muitos dos personagens do musical são baseados em pessoas que Wilson observou na cidade. O rio, em River City, é provavelmente o rio Mississippi, perto de Davenport, Iowa. O River City do Rock Island Contour, Iowa. Cigarros ilegais nesse estado implica atravessar o Mississippi de Rock Island, Illinois, para Iowa. O ano de 1912 foi um momento de relativa inocência, lembrada em 1957, após 2 guerras mundiais, a Grande Depressão e a chegada de armas atómicas. O musical incluiu inúmeras referências à cultura popular da época. Por exemplo, ao fazer o seu arremesso, Harold Hill lista músicos e compositores populares: Gilmore, Pat Conway, Giuseppe Creatore, W.C. Handy e John Philip Sousa. Algumas das referências culturais são anacrónicas. Trouble contém referências a Capitán Billy's Wizzy Bang, uma revista de humor que não começou a publicação até outubro de 1919, e o Bivonier Beer, não alcoólico, que foi fabricado pela primeira vez em 1916. Além disso, Rafael Mendes, referido por ele como o Mendes, um grande trompetista irlandês, tinha 6 anos em 1912. Só uma nota final. Como a história deste musical diz respeito a uma banda marcial, a orquestração para vários dos números inclui instrumentos de banda. Piccacalittle e Good Night Ladies, também cantadas primeiro separadamente e depois simultaneamente, são exemplos de contraponto da Broadway. Músicas com letras separadas e melodias separadas que se harmonizam e são projetadas para serem cantadas juntas. Da mesma forma, Lila Rose e Will I Ever Tell You são cantadas primeiro separadamente e depois em contraponto. E vamos ouvir então Lila Rose. Eu já volto. I can't very well do a quartet by myself. So, if you would please welcome to the stage my grandfather, my father, and my brother, Don, Rick, and John, to sing with me. Light a rose, I'm home again, Rose, to get the sun back in the skies. Light a rose, I'm home again, Rose, about 1,000 kisses shy. Ding dong ding, I can hear the chapel bell chime. Ding dong ding, at the least suggestion I'll pop the question. Light a rose, I'm home again, Rose, without a sweetheart to my name. Light a rose, now everyone knows that I am hoping you're the same. So here is my love song, not fancy or fine. Light a rose, oh, won't you be mine? Light a rose, oh, light a rose, oh, light a rose.
sucesso do revival do palco de 2000 levou a um filme de televisão em 2003 estrelado por Matthew Broderick como ele e Christine Chenoweth como Marian, com Victor Garber como Perfeito Shane, Deborah Monk como a Sra. Poirot e Molly Shannon como a Sra. Sheen. Embora o West Side Story tenha estreado na Broadway quase 3 meses antes, o The Music Man capturou o público, os críticos e os 5 Tony Awards conquistados, incluindo o melhor musical. O crítico Steven Soshkin escreveu que foi um dos 8 musicais que se abriram na Broadway entre 1943 e 1964 para raves unânimes dos principais críticos de jornais da primeira noite. O crítico de teatro do New York Times, Brooke Atkinson, escreveu na sua resenha: se Mark Twain pudesse ter colaborado com Vachel Lindsay, eles poderiam ter criado uma rítmica como o The Music Man, que é tão americano quanto a tarte de maçã ou o 4th of July. Walter Kerr, do Herald Tribune, descreveu a cena da abertura do musical dizendo: é a batida que faz isso. A abertura do Music Man sai com um par de apitos bons e estridentes e uma explosão por meio da metade de bronze no poço da orquestra, com os trombonistas mais animados que colam aos pés num brasão de entusiasmo. A cortina abre para divulgar o motor mais energético da Rock Island Railroad por volta de 1912, que se arrasta pelo proscénio como fumaça real saindo da sua fumaça e a vapor real ao longo dos trilhos. O produtor fez um ataque com nota 10 ao convencer Robert Preston para o papel principal, afirmando que Preston acompanha a peça dinamicamente, age de forma insuficiente, canta como se ele estivesse fazendo isso durante toda a sua vida e oferece etapas que marcariam as cartas dos juízes de dança. Frank Aston, do New York World Telegram e Sun, declarou: este musical merece estar em cena pelo menos uma década, especialmente elogiando a performance de Barbara Cook como Marian. Se todos os nossos artistas parecessem, cantassem, dançassem e agissem como Miss Barbara, o aprendizado de livros desta nação seria esmagador. John Chapman, do Daily News, declarou o The Music Man uma das poucas grandes comédias musicais dos últimos 26 anos. The Music Man é frequentemente produzido por companhias de teatro profissionais e amadoras e é uma escolha popular para produções de ensino médio e universitário. Como disse, este musical tem várias cenas com música de uma banda marcial. Aqueles que normalmente frequentam as festas tradicionais no nosso país, normalmente abrilhantadas por alguma banda marcial, é natural que vão reconhecer a música com que vamos encerrar o podcast desta semana. E porquê? Porque é sempre uma das músicas mais tocadas por essas mesmas bandas. Os apreciadores de Ander e eu também reconhecerão imediatamente esta composição, pois ela é sempre utilizada para início dos seus concertos. Fiquem então com o tema 76 Trombones, um dos grandes êxitos musicais de The Music Man, pela orquestra da BBC dirigida por John Wilson. Para a semana cá estaremos de novo. Fiquem bem e até 2 a 8 dias. 76 trombones led the big parade, with 110 cornets close at hand. They were followed by rows and rows of the finest virtuosos, the cream of every famous band. 76 trombones caught the morning sun, with 110 cornets right behind. There were more than 1,000 reeds springing up like weeds. There were horns of every shape and kind. There were copper-bottomed timpani in horse platoons, thundering, thundering all along the way. Double-bell euphoniums and big bassoons, each bassoon having its big fat say. There were 50 mounted cannon in the battery, thundering, thundering louder than before. Clarinets of every size and trumpeters who'd improvise a full octave higher than the score.